Estamos de volta e diante de projeções de safra recorde no Brasil, o volume na oferta de grãos, ele vem pressionando para baixo os preços da soja e do milho. Mas como é que esse recuo impacta os produtores de leite, já que a alimentação do rebanho tem como base justamente os grãos? Quem fala para a gente aqui sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Paulo Martins. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você agora nesse momento. Nós aqui agradecemos. Ô Paulo, como é que o pecuarista de leite ele pode se beneficiar com essa redução dos preços dos grãos? E como é que está o peso da soja e do milho em relação à alimentação do rebanho? Essa é uma notícia maravilhosa que chega num momento muito bom, porque nós estamos começando o período de entre-safra e boa parte dos produtores brasileiros utiliza a produção via a utilização de pasto. E quando a gente chega nesse período, principalmente no Brasil Central, as chuvas ficam escassas, o pasto fica escasso e é necessário você utilizar com mais intensidade aquilo que no período de verão é complementar, ou seja, soja e milho, ração. E nós estamos começando então esse período. Eu acredito que o produtor está comemorando, né, a dor de quem produz soja e quem produz milho, é a alegria de quem produz leite e também produz carne. Então, nós vamos ter um aumento de margem, eu acredito que isso vai acontecer, porque o peso de soja e milho, o peso da ração na alimentação e no custo final é muito alto. As propriedades, em torno de 50%, 60% do custo final passa pela alimentação. E quando você tem uma notícia dessa, alvissareira, de super safra, a ponto do Brasil não ter local para colocar tudo que vai surgir no campo, já começa a surgir agora, mas a gente vai ter a colheita ainda para acontecer. Eu estou convencido que é uma notícia muito boa para o produtor, e ele tem, sob esse aspecto, a comemorar. Tá certo, a gente não pode esquecer que planejamento é essencial, né? Como é que o produtor ele pode aproveitar esse momento de recuo da soja e do milho com a entrada da safra de inverno, né? A gente pode estocar grãos, agora seria uma saída. O que a gente vai fazer? Bom, depende do produtor. Boa parte do produtor brasileiro, ele tem problema de capital, porque o custo de produção é alto e no Brasil o produtor trabalha com dificuldade de caixa. Então ele paga a conta do mês em função do que ele recebe da cooperativa ou do laticínio. O produtor que tem problema de caixa, não é bom que ele faça nenhum movimento maior em termos de estocagem, até porque os preços vão continuar caindo. Por enquanto, a gente já tem a percepção da queda. É bom a gente falar que o preço de soja e milho tem impactado a alimentação já há alguns meses, né? Puxando, inclusive, o custo de produção para baixo. A gente fechou aqui o custo de produção em abril e nós tivemos uma retração de 1,4%. Então, isso vai continuar acontecendo. No primeiro momento, cautela. Acho que se você tiver um pouquinho de recurso, deixa aplicado. Se não tiver recurso, não faça nenhuma dívida a respeito, porque não faz sentido. Agora, aquele produtor, aquele grande produtor, que tem oportunidade de fazer algum estoque de ração, em geral, é um produtor que já fez, inclusive, estoque também de silagem, né? Ele já tem a silagem. Esse produtor tem que fazer as contas e acompanhar, porque o mercado está muito oscilante, né? Ontem nós tivemos um processo assim, de oscilação intensa. A verdade é que nós não chegamos ainda num preço de equilíbrio, porque só temos notícias de super safra. Nós vamos ter que ter a colheita da super safra para que o mercado precifique o quanto que vai ser vendido a tonelada de soja, a tonelada de milho no mercado brasileiro e também no mercado internacional, porque nós vamos impactar o mercado internacional e já estamos impactando lá em Chicago. Tá certo. E na última prévia da inflação, né, Paulo, o preço do leite longa-vida ele teve uma alta de 6%. Como é que está o consumo interno? Essa alta ela pode influenciar na decisão do consumidor? Esse é outro lado, né? A gente viu pelo lado da produção, agora tem que olhar pelo lado da demanda. E aí, sob esse aspecto, a gente está com alguns problemas, porque as famílias brasileiras estão muito endividadas nesse momento. O leite subiu muito lá atrás e continua ainda tendo, né, uns soluços
e não é pouca coisa, né? O leite está sempre sendo um produto que puxa a inflação para cima, ao contrário da sua tradição, e o produtor de leite começa a ter uma percepção clara que o consumidor, não é que ele deixou de gostar de leite, mas ele não está tendo a renda suficiente para comprar. Então, se por um lado a gente tem a boa notícia da redução de custos, que já vem acontecendo e que vai continuar acontecendo, por outro, nós temos um problema grave aí, que é o mercado muito fraco, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno. E aí, no mercado interno, a gente tem um impacto do mercado internacional de duas formas, porque o mundo tem consumido menos leite nos últimos tempos, Certo. e também porque a taxa de juros está muito favorável à importação. Tá certo. E amanhã é dia do leite, né? Inclusive, a gente vai repercutir mais sobre esse assunto. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui conosco. Uma boa quarta-feira. Muito obrigado a você.